boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O tema que eu trago para reflexão hoje é a culpa como uma das raízes do orgulho. Nós tivemos sábado uma fala aqui de Paulo Afonso que falava muito no egoísmo. E eu vou dizer assim que o egoísmo e o orgulho, eles andam de mãos dadas, são irmãos. São os maiores defeitos da humanidade. E eles vão tendo seus filhinhos, suas raízes. E a culpa é uma dessas raízes. Então, quando nós fomos criados, seres homens, né? Foram inseridas no nosso inconsciente as leis divinas. Toda vez que ferimos uma lei, geramos em nós mesmos um processo de culpa. A raiz da culpa é o orgulho. Por quê? Porque a culpa, ela é filha desse orgulho. É o nosso maior vilão. Não é fácil se aceitar imperfeito. Então, quando eu erro, eu me cobro, eu me culpo, me julgo. Assim como fazemos com os outros que erram. Nós julgamos os outros bastante, apontamos os erros bem apontado, né? Então, assim como nós fazemos com os outros, nós fazemos conosco também. Porque é o orgulho que acha que não se pode errar, que a gente seria perfeito, né? Porque a gente, a todo tempo na família, nos lugares que a gente convive, a gente se acha, às vezes, melhor. Comecemos a analisar as nossas atitudes. Eu faço melhor, eu falo melhor. Tem gente que verbaliza isso, tem outros que não verbalizam, mas pensam. Então, é a nossa consciência que nos cobra isso. Porque como a gente nasceu com as leis divinas dentro de nós, e como foi falado sábado aqui também, o tribunal é a nossa consciência. Não é um tribunal que se monta e é um céu, um inferno. Isso existe no nosso pensamento. E é ele que nos julga a todo momento. E ele julga pautado em quê? Nas leis divinas, nas leis morais que estão dentro da gente. Então, ainda há uma concepção religiosa que nos oferece como herança o conceito de pecado e de inferno para as atitudes equivocadas que a gente tem. Então, os sucessivos, vou pegar lá na história, os sucessivos concílios, que seriam tratados da Igreja Romana, desde o século IV, tá? Eles destruíram grande parte da essência do cristianismo verdadeiro. Tá? E hoje nós somos herdeiros de uma filosofia judaico-cristã afastada do que Jesus realmente veio nos trazer, que é o amor. Então existem alguns ritos respeitando esse rito, que é o rito penitencial, o ato de contrição, mas também avaliando, que diz: por minha culpa, minha tão grande culpa. Quando nos fixamos na culpa, deixamos de nos dar oportunidades de refazimento. Então, assim, nesse pensamento que vem lá de trás, lá dos concílios que nós tivemos, eles fazem com que a gente não se sinta merecedor de uma nova oportunidade e fica se cobrando. Então, a gente pensa que não pode herdar esse reino prometido. E isso
Eu estou falando aqui para encarnados, desencarnados, e muitos desencarnados que estão ouvindo, que mais sofrem com a culpa que aprisiona aqui na Terra, que aprisiona e que não deixa alçar voo para um plano celestial melhor, um socorro que necessita. Então, é dessa forma que muitos sofrem décadas, séculos, existências e mais existências, por erros cometidos, julgando-se não merecedores do perdão de Deus, tornando-se incapazes de se perdoar e se permitir uma nova chance. E isso muitas vezes é de forma inconsciente. A pessoa nem sabe que está sentindo isso, mas como as leis estão lá dentro, mesmo que eu não reconheça o erro, aquilo fica trabalhando e aquilo fica te prendendo a culpas. E que se elas não forem resolvidas nesta vida, por exemplo, eu levarei para outra vida e voltarei para resolvê-las. Então os resquícios são muito longos até que a gente consiga fazer a limpeza que está lá dentro no inconsciente. Tudo porque eu me acho absurdamente bom e perfeito que não posso errar. E se eu errar, mereço o pior. Então é aquele castigo, né? Aí eu não mereço isso, às vezes os sacrifícios, as privações que são feitas por, no caso, entender que a pessoa não é merecedora. Então ela se pune os outros e se auto-pune, né? E se ajo assim comigo, que erro, imagina o que eu faço com quem está ao meu lado. E com quem também pensa diferente de mim, né? Então hoje a gente vê muita divergência, muita intolerância, justamente porque se julga errado o pensamento do outro, né? A partir da concepção que a pessoa tem. Até porque quando se julga de forma implacável uma atitude alheia, é porque ela nos perturba, mexe com alguma gaveta interior que não queremos abrir. Esses dias eu até comentei aqui na casa, o filme que estava em cartaz, que era Divertidamente, ele é um filme muito profundo, aparentemente infantil, mas ele puxa as gavetinhas que nós temos e faz a gente fazer uma reflexão muito profunda do que a gente coloca lá nas gavetinhas, nos nossos pensamentos, naquilo que eu não quero tocar. Mas no momento que alguém mexer com alguma coisa, algum resquício, aquela gavetinha que não deveria se abrir, ela se abre e vem a pessoa que transborda de uma outra maneira, né? Então a gente tem que cuidar muito para não colocar no porão e nas gavetas muitos sentimentos que depois ficam mais difíceis de trabalhar. Por isso que a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode resolver hoje. Eu gosto muito dos ditados populares porque eles têm bastante coerência e realmente quando a gente tem uma discussão em casa, eu posso perder lá o ente querido, partir para o plano espiritual e eu não resolvi. Por que eu não resolvi logo? Depois eu fico me culpando, ó, como sai uma culpa. Então a gente tem que procurar resolver tudo logo e não colocar lá no porãozinho, debaixo do tapete. Muita gente coloca todos os seus problemas e aí depois fica remoendo tudo aquilo e não fica bem. Então a gente tem que dialogar, tem que se respeitar. A acusação contundente, crucial, interior pelo erro cometido causa marcas profundas e não garante nenhum avanço no caminho, exceto quando se apresenta para gerar mecanismos de superação das próprias fragilidades. Cada um carrega, no nascimento, um potencial de culpas,
culpas anteriores pelos atos que se arrependeu de ter praticado em vidas passadas. Por menos evoluído que seja, a consciência cobra os erros, mas nem todos estão preparados para entender o recado interior. A grande maioria nem reconhece que errou devido ao orgulho. Orgulho aqui se mostra muito bem, pede desculpas. Até uma criança, ela se demonstra orgulhosa quando ela não quer pedir desculpas, né? Isso aí é o espírito lá velho, que já vem com os seus vícios. Nós pedimos desculpa facilmente ou temos o orgulho bem forte que às vezes nos impede de fazer esse ato? Então é questão de refletir também. Mas o sentimento de pesar está lá, enterrado nas profundezas do ego, aumentando a sombra que se propaga por diversas existências. Por isso devemos ser mais humildes para saber como trabalhar internamente com nossas culpas, nossos erros. Se culpar a todo instante vai mudar o que a gente já fez de errado? A partir do reconhecimento do erro é que vamos nos melhorando e nos lapidando. Para a libertação da culpa, há 3 condições necessárias que ajudam a apagar a falta e suas consequências: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, o arrependimento o que é? Eu sei que eu poderia ter agido diferente. Eu reconheço que eu poderia ter agido diferente. Eu já demonstro arrependimento. Ele suaviza as dores internas. Quando a gente se arrepende, já tem uma suavidade, porque daí o orgulho já ficou um pouquinho de lado. Porque aquele que é muito orgulhoso, ele sequer se arrepende. A expiação. Eu vou sofrer o que eu fiz o outro sofrer. Então eu vou ter que passar por isso. Eu fiz um erro, bem, eu reconheci que eu errei, mas não basta reconhecer que errou para limpar a culpa. Eu tenho que passar por aquilo que eu fiz o outro passar. E a reparação, eu tenho que fazer o bem a quem eu fiz mal. Às vezes, quando o arrependimento se dá logo, imediatamente, existe uma reparação que pode ocorrer logo. Porque se eu me arrependi logo, eu também posso ir lá, pedir desculpa e reparar logo. Aí eu não preciso passar pela expiação, tá? E às vezes um grande erro também gera um grande despertar. A gente já falou aqui na casa que o despertar de consciência, ele se dá na turbulência e não na pacificação. Quando eu estou muito cheia de conflitos internos, externos, é que eu penso mais e que tento me rever. E aí eu posso ter um grande up de despertar para a vida. E aí a vida começa a ter mais sentido. Então, às vezes, esse erro que eu me culpo, ele pode me causar uma libertação se eu sei aproveitar de fato para o bem. A culpa, ela paralisa. O arrependimento seguido da reparação liberta, tá? Então, se eu ficar só na culpa, eu paralisei e eu perdi a oportunidade de crescimento nessa encarnação. Agora, se eu me arrepender, se eu fizer a reparação, eu vou me libertando. Hammett, ele cita no livro dele alguns casos de culpa. Ele cita Judas. Todos sabem o que Judas fez, né? Ele entregou Jesus, né? E ele, depois que ele fez isso, ele se sentiu tão culpado que ele se paralisou pela culpa e ele, o que ele fez?
ele cometeu o suicídio. Tá? Então, nesse caso que Hamed cita, a culpa paralisou e ela não fez nada para Judas avançar nesse processo dele de erro. Ele simplesmente foi lá e para ele foi tão cruel aquilo que ele fez, ele se tirou a sua própria vida. Hamed cita também o Simão Pedro, que negou Jesus por 3 vezes e teve a percepção da sua imaturidade, tornando-se um grande discípulo de Jesus. Então, Simão Pedro é um outro exemplo de culpa. Ele se sentiu culpado por negar Jesus 3 vezes, mas ele usou esse erro para divulgar o que Jesus depois quis mostrar a ele. Então ele se tornou um discípulo. Então ele usou a culpa como uma libertação depois. E ele também cita um outro exemplo, Hamed, que é o Paulo de Tarso, que foi um perseguidor do cristianismo, né? Ele foi um perseguidor atroz do cristianismo. E depois, na mesma encarnação, ele se tornou um dos maiores discípulos de Jesus, que também usou aquela culpa de ter mandado matar pessoas por seguirem Jesus, e o arrependimento e a reparação foi o quê? Fazer o bem e pregar aquilo que Jesus ensinou. Então, esses são 3 exemplos da paralisação e da libertação. Então, nós podemos, dentro das nossas culpas, escolher se paralisar ou escolher progredir e se reabilitar, se reformar intimamente. Então, se a gente não se libertar, a culpa causa adoecimento. Ela causa depressão, leva à loucura e até ao suicídio, como no caso de Judas. Então é preciso um mergulho muito íntimo para superar a autoacusação, pois é como vivermos 24 horas com um juiz dentro de nós mesmos. Então a culpa, tu fica remoendo, ruminando, como diz o linguajar dos animais. Tu rumina aquilo de uma forma assim, 24 horas, aquilo te liquida. Então, isso faz mal. É como o palestrante sábado disse: para quem a mágoa faz mal? Para quem sente? Para quem sente. Então aqui também a culpa faz mal para quem sente. Os irmãos das trevas, eles têm interesse em nos manter com esses sentimentos mais densos, como prisioneiros de nós mesmos nas culpas e prisioneiros deles mesmos, dos irmãos das trevas. Um culpado que se encontra neste contexto não se sente capaz de fazer o bem e de ser feliz. Cabe a cada um definir se sofrerá ou se tomará um caminho de redenção, crescendo, entendendo, mudando e finalmente amando e se amando, né? Que é o maior ensinamento de Jesus. Então nós precisamos, portanto, de quê? De humildade, que é o oposto do orgulho, para o reajustamento interno. A mudança vem de dentro para fora e não ao inverso. Se a cada nova aurora, a cada novo amanhecer, assumirmos uma postura de auto-perdão e vontade de recomeçar, de se melhorar, em breve os caminhos serão melhores, pois com a fé implantada no coração, a mudança para hábitos saudáveis, as trevas vão se dissipar. Então, que nós possamos usar os erros para o crescimento, não para o sofrimento, porque errar ainda faz parte da nossa condição humana, tá? Então, não adianta nos fixar na culpa, e sim na reforma íntima. E quem sabe a gente possa, em vez de dizer por minha culpa, a gente possa dizer por minha luz, minha tão grande luz, eu posso mudar, né?
mudar o meu interior, mudar os meus defeitos para seguir à frente. Essa foi a nossa reflexão da tarde de hoje, lembrando que o céu e o inferno são estados de consciência e a culpa está na nossa consciência e que retomamos que precisa de arrependimento, né? Precisa de expiação muitas vezes e de reparação. Tá? E eu quero só encerrar dizendo que a gente merece sim o perdão e o auto-perdão. E a gente merece sim recomeçar todos os dias com esforço, por isso que a gente está aqui buscando o se melhorar internamente. Tá? Então, nos perdoemos mais, não julguemos tanto a nós e aos outros. Eu tenho feito um exercício através de uma meditação que era para analisar os pensamentos. Quais pensamentos são negativos, de julgamentos? Vocês não fazem ideia quantos julgamentos a gente tem. A todo instante a gente está julgando. Porque é muito forte o que a gente faz na cabeça da gente. Poderia ser assim, deveria. Então, esse poderia, deveria, esse futuro do pretérito aí nos condena, tá? Então, tenham todos um bom retorno às suas casas e obrigada por ter ouvido.